Como é bom estar na presença do Senhor, irmãos. Agora, vamos continuar ouvindo a voz do Senhor, agora através da ministração da palavra de Deus. Quero convidar o nosso irmão, presbítero Adriano, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Feliz em estar aqui com nosso amado irmão Alessandro, pastor desta igreja, e o pastor Márcio Cruz, aqui o líder do setor. Os homens de Deus que sempre estão na luta do evangelho conosco, né, trabalhando na causa santa do Senhor. E esse grupo de varões abençoado, né, que é liderado pelo irmão, cadê ele? O Camilo saiu ali. Né? E trouxemos também uma caravana abençoada ali da Pedra Branca, né? Os varões ali da Pedra Branca. O Adaías está à frente do departamento de varões, e o Adaías já fazia tempo que me pedia para criar o departamento de senhores na Pedra Branca. Lá não tinha, esse é o primeiro ano, e eu ficava sempre protelando: Adaías, deixa mais para frente e tal. E esse ano ele ficou pedindo e tal, e eu: vamos fazer o departamento. Fizemos, começamos o departamento, e agora em janeiro, né? E essa é a primeira visita do departamento. É a primeira visita do departamento na festa aqui dos varões da base, né? Então, eu creio que este ano também nós vamos realizar lá alguns cultos, lá na nossa igreja de Pedra Branca, e vai ser bênção, e queremos também vocês conosco lá, em nome de Jesus. Olha, irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo de número 14 até o 16. Juízes 6, 14 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei, ou como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Curva sua cabeça. Soberano Deus, Tu és maravilhoso. Nós te agradecemos por já estar sentindo a Tua presença neste lugar, através dos louvores que já foram entoados a Ti. Mas queremos que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue falando conosco através da Tua palavra. Que sejamos alegres na Tua presença, sentindo o toque do Teu Espírito nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Diga assim: Deus não capacita. Eu errei a frase. Diga assim: Deus não escolhe capacitados. Deus capacita escolhidos. O tema do congresso é esse, né? Deus capacita escolhidos. Deus não escolhe pessoas que se acham capacitadas, porque os capacitados, geralmente, eles se sentem independentes, se sentem tão seguros a ponto de não precisarem de Deus. Por isso Deus não busca esse tipo de pessoa, mas Deus busca aqueles que sentem-se que não conseguem realizar nada, aqueles que se acham sem força, sem segurança.
esses Deus escolhe. Deus escolhe para capacitar. Primeiro Ele escolhe, depois Ele capacita. Ninguém é capacitado para Deus escolher, mas Deus escolhe para Ele mesmo capacitar. E o cenário que se encontrava Israel era um cenário de total desolação, declínio moral, declínio espiritual. O povo de Israel tinha perdido o seu último líder. Diga assim: quando falta líderes, o povo fica sem direção. Era assim que o povo estava. O último líder que tinha liderado o povo ali era Josué. Josué tinha morrido, mas antes dele morrer, ele reuniu o povo e disse: vocês precisam escolher. Porque Josué já tinha percebido que o povo estava em dois pensamentos: ora adorava a Deus, ora a Baal. Ora adorava a Deus, ora a Moloque, Astarote. Então Josué reuniu o povo e disse: vocês precisam tomar uma posição, porque eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E no final do livro de Josué, o povo diz para Josué, faz um pacto com Josué, e diz: não, nós vamos servir a Deus. E aquela geração que presenciou a morte de Josué, realmente serviu a Deus, até o fim do seu ciclo. Mas aquela geração também se foi, e surgiu uma nova geração. E essa geração que surgiu, já surgiu sem a presença de um líder, porque houve uma escassez de líderes, de homens que liderassem o povo de Deus. Então o livro de Juízes começa mostrando que nesse período cada um fazia o que bem entendia. E isso é um perigo, irmãos. Nós, como povo de Deus, não podemos ser ovelhas sem pastor. Precisamos de líderes que nos conduzam, que nos orientem, que nos mostrem a maneira certa de nós nos comportarmos. Precisamos de líderes que nos chamem a atenção, que nos façam entender a vontade de Deus para a nossa vida. Então o cenário que Gideão estava era um cenário de escassez de liderança. Parece até com os dias de hoje. Era um cenário de escassez de liderança. Por esse motivo o povo fazia o que bem entendia. E a geração que surgiu começou a ser uma geração idólatra. Uma geração que virou as costas para Deus. E se você for ler o livro de Juízes, você vai observar que o ciclo sempre era: o povo virava as costas para Deus, o povo praticava a idolatria, adoração a Baal, a Astarote, vinha a consequência pela idolatria, porque todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, há as consequências para a nossa vida. Então aquele povo se afastava de Deus para adorar outros deuses, e vinha a consequência. Qual era a consequência? Deus se irava contra o povo, e Deus usava os inimigos de Israel, os amalequitas, os midianitas, o povo do Oriente, para oprimir o povo de Israel. E quando o povo começava a sofrer com a opressão dos inimigos, eles lembravam-se de Deus, e eles clamavam a Deus, e Deus, na sua misericórdia, enviava livramento para o povo. E o ciclo sempre era esse. E quando aquele povo recebia livramento, aquela geração, por um período, continuava servindo a Deus, mas com o passar dos dias, eles esqueciam. Eles voltavam a praticar a idolatria. Eles voltavam a esquecer-se das maravilhas que Deus fez por eles. E o livro de Juízes vai nessa sequência. E Deus levanta sempre um ou outro juiz para que livre o povo da mão dos opressores. Diga assim: mesmo em tempo de crise, o Senhor não nos desampara. Porque nós vamos entender que
quem cria as crises somos nós mesmos. Se você for ler a história de Juízes, vai ver que todas as consequências ruins que o povo passava, o gerador dos problemas era o próprio povo. E Gideão estava agora dentro de um cenário catastrófico, juntamente com o povo de Israel, sofrendo a opressão dos midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente. E na época de Gideão já faziam 7 anos que todos os anos esses povos inimigos vinham e destruíam a plantação, a lavoura, carregavam o gado, carregavam as ovelhas, levavam tudo o que aquele povo produzia. No período de Gideão houve uma grande fome, uma grande miséria, uma grande crise econômica, não porque eles não trabalhavam, mas porque eles trabalhavam e eles agradeciam ao Deus errado. Eles trabalhavam, plantavam, e quando nascia a semente, ao invés de levarem as ofertas ao Senhor, eles levavam ofertas a Baal, a Astarote. Eles, ao invés de levantar um altar de adoração a Deus, levantavam os postes ídolos, Baal, Astarote. Isso gerou no coração de Deus ira, e Deus enviou os inimigos contra aquele povo. E todos os anos eles trabalhavam, plantavam, criavam seus animais, e quando chegava o tempo da colheita, na época da engorda, os inimigos midianitas, amalequitas e os povos do Oriente vinham e carregavam tudo. Imagina aí, irmão, você trabalhar o ano todo, produzir de sol a sol, acordar de madrugada, comer o pão de dores, e quando você vai colher o fruto do trabalho, vem alguém e rouba, e saqueia e leva, e você não pode fazer nada, porque esses povos eram muitos, era uma multidão de gente, e eles cercavam Israel. Israel ficava refém daqueles povos. Se você observar o versículo 1 do capítulo 6, vai dizer que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso que o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Então eles estavam refém de um povo, porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E agora Gideão se encontra naquele contexto. Escassez, 7 anos, falta de alimento, o povo produzia, mas não usufruía, vinham os inimigos, saqueavam tudo, caos, crise total, cenário desanimador, extrema pobreza. Que situação terrível! Por que tudo isso ocorreu? Só porque o povo deixou de servir e adorar a Deus. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, para em tempo algum deixarmos de servir e adorar o Senhor. Porque é dele e por ele e para ele que são todas as coisas. Se você está dormindo, acordando, se alimentando, bebendo, se calçando, se vestindo, trabalhando com saúde, é porque é o Senhor que tem te sustentado com a destra da sua justiça. Oh, aleluia! Nunca esqueça isso. Nunca esqueça isso. Porque a idolatria, ela tem um poder terrível de cegar a nossa vida, os nossos olhos espirituais. Se aqui o povo adorava Baal, nós corremos o risco hoje de adorar homens, de adorar a placa de igreja, de adorar o dinheiro, de adorar a fama. São muitos os deuses que podem, assim como houve com o povo de Israel, tirar
a nossa visão do Deus que nos salvou, do Deus que nos resgatou, do Deus que nos deu vida, do Deus que nos fez prosperar e que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Temos que ter muito cuidado. Então a crise era a consequência da desobediência. O negócio era tão sério que os midianitas estavam prevalecendo contra Israel, contra o povo de Israel, e o povo estava fazendo casas nas montanhas. O povo de Israel estava morando em cavernas, porque eles estavam sendo importunados. Eles estavam agora cavando buracos, covas, nos montes, nas cavernas, para se defender dos ataques midianitas. Porque toda vez que eles plantavam, semeavam, os amalequitas iam lá, os midianitas iam lá e levavam tudo. E a situação só piorava. E o povo começou a perceber que eles tinham se desviado, se afastado. Eles tinham virado as costas para Deus. Aí o povo clama ao Senhor. Se você observar o versículo 7 do capítulo 6, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o que foi que o Senhor fez? O Senhor enviou profeta. Diga assim: quando clamamos. Não. Diga assim: quando clamamos, o Senhor responde. Responde. Aleluia. Deus é tão misericordioso, porque a culpa era do povo. Mas Deus às vezes nos deixa sofrer apertos, passar por estreito, sofrer escassez, perseguição, para a gente reconhecer que nós precisamos nos voltar para Ele. Aí o povo caiu em si, e como um só homem disseram: já sei, nós erramos contra o Senhor, nós abandonamos o Senhor, vamos clamar ao Senhor, para ver se Ele nos responde, e para ver se Ele tem misericórdia de nós. Diga assim: o Senhor é misericordioso. Oh, aleluia. E Deus envia lá o profeta. Eu acho bonito porque aqui não tem o nome do profeta, tem só o profeta. Não é o profeta fulano de tal dos anzóis, para que a fama não seja para ele, para que o louvor não seja para ele, mas é um homem anônimo. Deus enviou um profeta e disse: olha, fala com este povo aí. E o profeta disse o seguinte: assim diz o Senhor Deus de Israel: foi eu quem vos fiz subir do Egito, fui eu quem vos tirei da casa da servidão, foi eu quem vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu expulsei diante de vós e vos dei essa terra que vocês agora habitam. Aí disse mais o Senhor para aquele povo, usando aquele profeta: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam, porém vocês não estão me dando ouvido. Irmãos, quando Deus fala conosco, Ele nos exorta. Diga assim: Deus fala comigo para me exortar. Agora nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos para ouvir a voz dele, porque o povo até então não estava dando ouvido à voz de Deus. Nós precisamos estar com nossos ouvidos espirituais abertos, sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo falando com a sua igreja. Você já observou que nós temos os nossos ouvidos aguçados para ouvir sobre a vida alheia? Nós temos os nossos ouvidos físicos aguçados para ouvir histórias, fábulas, conversas engenhosas,
nós temos os nossos ouvidos atentos para sempre estar ouvindo conversas que não edificam. Já prestou atenção? Mas no tocante aos ouvidos espirituais, nós temos uma dificuldade imensa de desentupir os ouvidos espirituais para ouvir a voz do Espírito Santo falando aos nossos corações. Às vezes nós vemos para um culto como esse, Deus começa a falar na primeira oração, Deus começa a falar no hino da harpa, Deus fala no louvor avulso, Deus fala na leitura da palavra, Deus fala na ministração da palavra, e às vezes estamos insensíveis, e entramos aqui, e saímos daqui, da mesma forma que chegamos, e às vezes, até reclamamos dizendo, Deus não falou, o culto foi frio. O problema não é que Deus não falou, nem que o culto foi frio, é que os nossos ouvidos não estavam abertos para ouvir a voz do Senhor. Então nesta noite o Senhor está falando no teu coração, nesta noite o Senhor está falando aos teus ouvidos. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. O que eu acho interessante na história de Gideão é que o povo estava tão insensível para ouvir a voz de Deus, que mesmo depois que Deus mandou o profeta falou para o povo, Gideão estava no meio do povo, mas a ideia que eles tinham era, Deus nos abandonou, Deus não está mais conosco, Deus não cuida mais de nós. O povo estava se vitimizando, ou seja, sempre quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nós nos fazemos de vítima. Você já percebeu que tem muita gente assim? Que porque deixa de ouvir a voz de Deus, ouvir a direção de Deus, deixa de obedecer a Deus, ele se faz de vítima. Ah, Deus não me ama, Deus não cuida de mim, Deus não está mais me dando livramento. Mas ele não para perceber que se isso não está acontecendo, não é porque Deus não quer realizar, é porque ele está afastado do centro da vontade de Deus. Nunca saia do centro da vontade de Deus, porque é no centro da vontade de Deus que o Senhor fala contigo. Quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, eu quero te obedecer, Senhor, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir a tua presença, Senhor. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, não há tempo ruim, não há crise, não há culto frio, não há tristeza, não há enfermidade, não há nada que atrapalhe a adoração, porque nós estamos no centro da vontade de Deus. E já que Deus mandou o profeta e o povo não estava entendendo, o próprio Deus, em forma de teofania, porque Deus, o anjo do Senhor aqui, era uma espécie da manifestação de Deus. Deus disse, o povo está rebelde mesmo, eu vou ter que descer em forma de anjo, para falar com alguém, para liderar esse povo, para ver se esse povo sai dessa situação difícil, dessa crise. Aí nós chegamos no versículo 11, que o Senhor veio em forma de anjo, e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, e olhou ali Gideão, e Gideão estava malhando trigo. Agora o interessante, irmãos, é que Gideão estava malhando trigo no lagar, e o lagar não é lugar de malhar trigo, o lagar é lugar de malhar uvas, de pisar uvas. O trigo se colhe lá no celeiro, para que na hora da colheita, as cascas do trigo voem.
Por que é que Gideão estava nessa situação? É porque ele estava com medo. Ele estava com tanto medo de colher o trigo lá no celeiro, onde era plantado, e lá tirar as cascas do trigo, que ele pegou o trigo lá, com medo, correndo, ligeiro, apressado, e correu lá para o lagar, que era onde se pisava as uvas. E ele pegou aquele trigo, quem sabe pensando o seguinte: rapaz, esse trigo, se eu não cuidar logo em pegar esse trigo e levar para ali, vai chegar os midianitas, vai chegar os amalequitas, e vai carregar até o pouco de trigo que eu tenho. Eu vou disfarçar. Quando eles vierem para levar o trigo, eles vão pensar que é uva. E ele estava lá no lagar, pisando o trigo, malhando o trigo, se escondendo, diz o texto que ele estava se escondendo dos midianitas. Aí apareceu o anjo do Senhor a ele e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Se coloca no lugar de Gideão aí, irmão. Tu está morrendo de medo. A crise, a fome, os inimigos te perseguindo. Você foi lá, colheu o trigo, morrendo de medo, tremendo nas canelas, com medo dos seus inimigos. Aí você está lá, acovardado, enclausurado. Aí aparece o anjo do Senhor e fala contigo: o Senhor é contigo, homem valente. O que é que você ia pensar? O que é que você ia pensar? Porque o medo, ele nos dá um sentimento de covardia. Quando a gente foge dos problemas, quando a gente foge de alguma coisa que está nos causando medo, nós, como homens que estamos aqui, temos um sentimento de angústia, porque o homem não foi feito para estar se acovardando. O homem foi criado por Deus para enfrentar os desafios, para enfrentar os problemas, para enfrentar as crises e vencer, em nome de Jesus. Mas a situação era tão difícil que Gideão estava acovardado. Aí Deus aparece para ele e diz: olha, tu é valente, Gideão. Tu é valente. O Senhor é contigo. Qual seria a sua resposta? Eu dizia para Deus: eu lá sou valente, eu sou um medroso, Senhor. Eu estou aqui morrendo de medo. Perdi a minha vida, está cercado aí o Pacajus dos inimigos. Se eu sair fora da minha casa aqui, a escada, eu perder a minha cabeça. Eu estou aqui passando necessidade, a família também. Eu não sei mais nem o que fazer. Eu sou um medroso. Eu ia dizer isso para Deus. Eu não sei você. Eu ia dizer isso. Mas Gideão estava tomado de um sentimento de vitimista. Olha o que foi que ele disse para o Senhor. Senhor, versículo 13. Se o Senhor é mesmo conosco, por que é que está acontecendo tudo isso? A primeira pergunta que ele faz para Deus. Você já pensou ou já passou por situações difíceis, e quando está passando, você questiona a Deus, colocando em dúvida a soberania de Deus na sua vida? Sabe aqueles momentos que a gente vive que parece que não tem saída? A gente procura alguém para ser o bode expiatório, culpado, e não acha ninguém para colocar culpa, porque na verdade a culpa é nossa. Aí a gente pensa: então o culpado é Deus. Deus é o culpado de tudo isso, porque Deus não está mais conosco. Gideão não parou para pensar no momento e dizer: realmente, Senhor, estamos vivendo momentos difíceis, e só estamos assim porque a culpa é nossa. Fomos nós que nos afastamos de Ti. Não, ele não falou isso. Ele disse: não, Senhor, estamos assim, mas será que o Senhor é mesmo conosco? Porque se o Senhor é conosco, por que é que tudo isso está acontecendo? Alguém já lhe perguntou para você: por que é que, se Deus existe, por que é que tem tanta coisa ruim no mundo? Não tem esse tipo de pergunta, né? Se Deus existe, por que é que tem guerra? Se Deus existe, por que é que tem doenças? Se Deus existe, por que é que há violência? Onde está Deus? O ser humano, ele é especialista em
tirar dele a culpa pelos erros, pelas consequências do seu erro e colocar em Deus. Isso é um sintoma que já veio lá do Éden. Quando Adão errou, e ao invés de assumir o erro, ele começou a colocar a culpa na mulher, a mulher colocou na serpente, e depois ele colocou em Deus: Senhor, foi tu, me deu essa mulher aí, e a mulher me seduziu, e eu comia maçã, então o Senhor é o culpado. Está vendo como isto é uma síndrome do homem? Diga assim: eu preciso aprender a assumir as minhas responsabilidades. Precisamos deixar de ser vitimistas e assumir as nossas responsabilidades. Gideão falava o mesmo sentimento que havia no meio do povo. E aí ele diz: o que é que foi feito de todas as tuas maravilhas? Ora, ele estava questionando o poder de Deus, porque eles bem sabiam desde o início que dos seus pais, dos antigos, que Deus foi o Deus que libertou o povo do Egito, tirou o povo do cativeiro, que Deus abriu o mar vermelho, que Deus fez milagres e maravilhas com aquele povo no deserto, que não faltou nada, não faltou comida, não faltou água, não faltou provisão. Deus estava sempre com o povo. E essa história, o povo, eles sabiam, porque os seus pais reuniam os filhos em volta da mesa e diziam: olha, Israel, ouve, ó Israel, o Senhor é o teu Deus, é o único Deus, e só a Ele adorarás, porque Ele te tirou com mão forte da terra do Egito. Foi Ele quem te deu livramento no mar vermelho contra os carros de Faraó. Foi o Senhor que estendeu as mãos e fez a água brotar da rocha, que vocês não morressem de sede. Foi Ele que mandou as cordonizes para que vocês se alimentassem no deserto. Foi Ele que fez a vossa roupa não envelhecer no vosso corpo, o sapato não se acabar nos vossos pés. Foi o Senhor quem deu livramento na tua vida. Não esqueça, ó Israel. Ei, Darabá, Necoba lá. Eles sabiam disso, igual eu e você sabemos que Deus é poderoso, igual eu e você que sabemos o quanto o Senhor já nos livrou da morte, o quanto o Senhor já nos fez milagre na nossa vida, o quanto o Senhor já nos arrancou do lamaçal de pecado, nos deu um banho de santidade, firmou os nossos pés na casa do Senhor, colocou na nossa boca um cântico novo, encheu o nosso coração de alegria e nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Ei, Tarabane, lá. Oh, aleluia! Não esqueça os benefícios de Deus na tua vida. Aleluia! Aleluia! Senhor, o Senhor já nos fez sair do Egito. Gideão disse: porém, Senhor, agora, por que que o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Era esse o questionamento de Gideão? Quem sabe você entrou aqui nesta noite se questionando sobre algo que está acontecendo na sua vida, e você está, quem sabe, dizendo: Senhor, será que o Senhor me desamparou? Será que o Senhor me entregou nas mãos dos meus inimigos? Mas aí Gideão começa a sofrer um processo de cair em si e entender que Deus nunca nos desampara. Deus nunca nos desampara. Os discípulos de Jesus estavam preocupados porque ele disse o seguinte: olha, eu vou para o Pai. E eles ficaram com os corações turbados.
Jesus disse: não se preocupe, eu vou enviar o Consolador. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, aleluia! E o Espírito do Senhor está neste lugar, nesta noite. Ele é o Consolador que não nos desampara, mesmo em dias difíceis, mesmo em tempos de crise, mesmo em situações que achamos que não vai ter saída. O Senhor está conosco, o Senhor não nos desampara. Aleluia. O interessante é que o nome Gideão significa guerreiro. Mas de guerreiro, naquela hora, Gideão não tinha nada. Mas o bom é que quando ele começa a entender que Deus estava dando uma oportunidade para ele e para o povo de Israel, ele começa a voltar a entender quem ele era, a sua identidade. Porque todas as vezes que Deus fala conosco, nós caímos em si. Lembra do filho pródigo? Estava comendo lá a lavagem, sem identidade. Aí ele caiu em si. Aí Gideão também caiu em si, disse: eu sei quem eu sou, agora eu sei quem eu sou. Eu sou da tribo de Manassés. A minha tribo não é tão importante. A minha família é uma das mais pobres. E agora eu sei quem eu sou. Todas as vezes que Deus nos confronta, Deus nos faz cair em si. Recuperamos a nossa identidade. Porque, irmãos, tem tanto crente sem identidade nos dias de hoje. Porque se afastaram do Senhor. Quando nós nos afastamos do Senhor, perdemos a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Nós somos cidadão dos céus. Está lá no Salmo, quem é bom de Bíblia? Salmos 115, 117, que fala sobre o cidadão dos céus. É? Salmo 15, é o Salmo 15. Nós somos cidadão dos céus, mas quando nós nos afastamos do Senhor, perdemos a identidade. Mas quando o Senhor, Ele nos resgata e nos busca, aí nós recuperamos a identidade. Aí Gideão começa a dizer: olha, Senhor, eu sou apenas um lavrador. Eu sou um agricultor, Senhor. Observe que ele estava culpando Deus, não era? Estava culpando Deus. Não, Senhor, o Senhor nos abandonou. Aí lá no versículo 15 ele vai dizer: Senhor, eu sou um lavrador, Senhor. Eu sou um agricultor, mão calejada, da tribo de Manassés. Eu sou filho de Joás. Olha, ele começou a entender suas origens. Eu sou da família pobre. A minha família é uma das menores. E eu pessoalmente sou o menor na casa do meu pai. É por isso que Deus não escolhe capacitados, mas Deus capacita quem Ele escolhe. Tenha muito medo de alguém que vai fazer a obra do Senhor e já vai colocando as suas credenciais. Olha, eu sou importante, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu prego, eu canto. Não, se não tiver eu no departamento de Senhor, o departamento se acaba. Eu tenho que ser, comigo tem que ter regalia, porque eu tenho um diploma de teologia, porque eu sou formado em hardware, porque ele e eu, pronto, é muita capacidade. Deus não precisa desse camarada. Deus precisa que ele reconheça quem realmente ele é. Irmãos, e quem nós somos? A nossa genética, o nosso DNA. Nós somos pó e cinza. Nós somos pó e cinza. Você tá sentindo aí o seu coração bater, tá? Está sentindo? Você está sentindo o seu pulmão respirando, inspirando e respirando o oxigênio, tá? Está sentindo? Você sabia que não depende de você isso aí? Depende não. Depende, sabe de quem? Depende de Deus. O fôlego de vida é o Senhor quem dá. Na hora que Ele dizer: Adriano, você vai parar de respirar agora, eu bato a biela. Acabou-se. O pó volta ao pó.
a terra, e o espírito volta a Deus que deu. Nós não somos nada, nós não somos ninguém, é o Senhor quem trabalha na nossa vida, é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos usa, é o Senhor que nos dá habilidades, é o Senhor quem nos dá dom, é o Senhor que nos dá vocação. Oh, aleluia. Aí depois que Gideão reconhece tudo isso, porque aí eu me lembro de 2 Crônicas capítulo 7, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, o Senhor quer fazer isso com a nossa vida. Depois de tudo isso, Gideão reconhece a sua... Ele tomou algumas atitudes, tomou várias, mas eu selecionei aqui algumas, porque o tempo não vai dar. Já fora o tempo. Mas eu selecionei algumas atitudes de Gideão. A primeira que ele tomou foi: reconheceu a sua falta de capacidade, que eu acabei de falar. Segundo, ele passou a pedir direção ao Senhor. Porque quando a gente acha que é capacitado, a gente nem pede direção a Deus. Já faz as coisas pelo nosso próprio conhecimento. Não, eu acho que é assim, eu vou fazer assim. Isso gera um problema sério. Não, vai ser do meu jeito. Eu sei, já estudei, já conheço. Não preciso de direção de Deus. E aí daquele que chegar para falar para ele, dizer: irmão, Deus me deu uma palavra para falar para o irmão sobre esse trabalho que você está fazendo. Não se meta no meu trabalho. Não se meta, você não é o líder do departamento, é eu que sou o líder, é eu. Eu que mando aqui, é eu. Depois que Gideão reconheceu que não era nada, ele pediu a Deus, foi sinal. Se você for ler o versículo 17, ele vai dizer: Senhor, se o Senhor está aqui comigo mesmo, Senhor, o Senhor... espera só um momento que eu quero que o Senhor me dê um sinal. Sinal é confirmação, é direção. Mas eu não quero só que o Senhor me dê um sinal, eu quero que o Senhor me dê um sinal e além disso eu quero oferecer ao Senhor uma oferta agradável. O Senhor fica só um pouquinho aqui que eu vou ali preparar. Eu acho que Gideão rapou tudo que tinha na despensa. Porque como era em tempo de crise, a comida estava muito escassa, mas ele tirou tudo que tinha lá, esvaziou a despensa, fez uma comida e disse: eu quero que o Senhor me dê um sinal e aqui está a oferta. Sabe o que é que isso nos ensina? Que nós devemos nos esvaziar com todas as nossas forças para servir ao Senhor e andar na direção dos seus passos. É por isso que Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo na direção do Senhor. Essa foi a segunda atitude que ele tomou: Senhor, me deu um sinal e eu vou te oferecer um sacrifício. Mas ele tomou outra atitude. Vou terminar. Ele passou a temer e a adorar o Senhor. Se você ler do versículo 23 ao 24, eu não vou ler porque o tempo não dá, mas lê em casa. Gideão, de vitimista, passou a ser um homem temente ao Senhor e adorador do Senhor. Irmãos, o que precisamos desses últimos dias é deixar de ser vitimistas e passarmos a temer ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos temer ao Senhor e adorar o Senhor, porque estamos convivendo com a geração de crentes que faz muitas coisas que desagradam a Deus e ainda pousam de vítimas e querem que Deus esteja bajulando eles, que Deus esteja adulando eles.
Deus não é babá para estar nos adulando. Deus é o Criador dos céus, o Criador da terra, o Criador da nossa vida, e Ele procura homens que se coloquem prostrados aos pés deles, reconhecendo que Ele é o Senhor, que Ele é o Criador, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Homens corajosos. E Gideão criou tanta coragem, que o negócio estava feio. Não era só em Israel não, era na casa dele. O problema é que a gente observa às vezes o cenário e acha que o defeito, o problema só está lá fora. Quando nós nos convertemos e tememos ao Senhor, a primeira coisa que nós fazemos é reparar o nosso altar, reparar a nossa vida, consertar a nossa vida. Gideão, depois que entendeu isso, ele foi para casa, olhou para o pai Joás e disse: está errado aqui. Tinha lá um bichãozão lá, um Baalzão na casa do pai. Tinha um Baal dentro da casa dele. Era. Se fosse lá no Juazeiro, do irmão Márcio era o pai de Cícero daqui. Ele é de lado, ó. Dali é da terra do pai de Cícero. Aí, olha, eu aprendo uma coisa. Quando tememos ao Senhor e adoramos a Ele, o primeiro conserto é na nossa vida. Diga assim: o primeiro conserto é na minha vida. Porque o que tem de gente especialista em querer consertar a vida dos outros, não está no gibi. Rapaz, tem gente que é especialista em querer consertar a vida do outro, e está lá com o Baal dentro de casa. O Baalzão do tamanho de um... Gideão chegou em casa e disse: pai, é o seguinte, eu vou derrubar esse altar agora. Vou quebrar esse Baal aí que só está trazendo maldição para a nossa vida. Vou acabar com esse Deus que não tem poder, vou destruir ele agora. E o homem começou a ficar valente. E quebrou lá o altar, e quebrou o Baal, e destruiu tudo. Aí começou a perseguição. Porque quando você começa a fazer o que agrada a Deus, muitos se levantam que estão próximos a você para lhe perseguir. Já percebeu isso? Dentro de casa. Ainda bem que o Joás, o pai do Gideão, se converteu. E quando vieram os irmãos, os primos, os sobrinhos, os parentes, os vizinhos chegando: Joás, que arrumação é essa aí? Gideão, você está ficando doido? Quebrou o nosso Deus Baal, rapaz. Vamos pegar ele agora, vamos dar um monte de pé nele. Ele vai apanhar pé para 10, vai levar sozinho agora. Aí Joás disse: de jeito nenhum, peraí, não, a casa é minha, o filho é meu, e eu concordo com ele. Se esse Baal fosse Deus, por que é que nós estamos sofrendo tudo isso? Por que é que ele não nos faz alguma coisa para nos livrar dos midianitas? Esse Baal é um atraso para nós. Irmão, tem muita coisa que nós adoramos pensando que é Deus, mas é um atraso para a nossa vida. É um atraso. A coisa não engrena, não funciona, não sai. É porque você precisa consertar a sua vida com Deus. Depois que ele consertou a casa, aí Deus deu ousadia ainda mais a ele. Pode ler lá o versículo 34, depois lê em casa. Deus revestiu Gideão pelo Espírito do Senhor, com tanta ousadia que agora aquele valente, que estava malhando trigo escondido, estava agora preparando o povo para enfrentar os seus inimigos. E nós sabemos a história, né? Gideão chamou 32 mil, aí Deus disse: se for esse povo todo, a soberba vai subir a cabeça, vão dizer que eles venceram a guerra porque era muito homem. Gideão, manda voltar aí só os covardes e os medrosos. Voltaram quanto, irmãos? 22 mil. Só ficou 10 mil homens. Aí Deus pensou: ainda é muita gente, eu sei quem é o homem, vão dizer que venceram porque tinha 10 mil homens. Gideão, fala o seguinte: leva esse povo para tomar banho no açude, leva lá, chega lá, tu pede para o povo beber água. E Gideão fez assim. 9.700 foram reprovados por Deus, porque foram beber água ajoelhado com o rosto dentro da água. Aí só 300 era bebendo água assim, ó, olhando. Rapaz, vai que nós vamos baixar a cabeça aqui e o inimigo vem e mata a gente. Vamos beber água, ó, vigiando.
os 9.700 que baixaram a cabeça na água, Deus disse: reúne esse pessoal, manda para casa, não presta não. Porque Deus não precisa de homem para fazer acontecer o milagre. Deus não precisa de homem para ganhar a guerra. Quem ganha a guerra por nós é o Senhor. É o Senhor quem peleja pela tua vida. É o Senhor quem peleja por você. Não é você que peleja pelo Senhor. É o Senhor quem peleja pela tua vida. Irmão, ficou só 300. E era uma multidão de amalequitas. Era uma multidão de midianitas, era uma multidão dos povos do Oriente. Esses povos estavam todos montados em camelos, armados até os dentes. Gideão com 300 homens. E nós sabemos a história, não sabemos o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Gideão ganhou guerra, ganhou? Ganhou, irmão? Ganhou não. Quem ganhou a guerra foi o Senhor. O Senhor ganhou a guerra pelo povo dele. Fica de pé em nome de Jesus. Quem ganhou a guerra foi o Senhor. 300 homens com buzina, 300 homens com cântaros. Esses homens não tinham nenhuma possibilidade humana de ganhar aquela guerra. Não tinham. Mas aí o Senhor foi lá e pelejou com mão forte e venceu os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente. Sabe que isso é a mesma coisa que acontece na minha e na tua vida? Sabe por que é que você está aqui? Você não sabe como foi que você chegou até aqui, as guerras que você enfrentou. Mas uma coisa, você vai sair daqui hoje consciente: o Senhor ganhou a guerra por você. O Senhor ganhou a guerra por ti. Oh, aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos por um momento. Feche os seus olhos por um momento e agradeça ao Senhor, porque é Ele quem peleja por você. Você não sabe nem como foi que você chegou aqui. Quantos inimigos caíram por terra? Não há como explicar, porque é o Senhor que vai na frente da batalha. Ele vai quebrando os carros no fogo, Ele vai quebrando a arca, Ele vai quebrando os ferrolhos, Ele vai despedaçando. O Senhor vai aplainando os caminhos tortuosos, o Senhor vai endireitando as veredas, o Senhor vai na tua frente pelejando por ti. Ele vendei cantar abaixo, ele vendei cubalá. Oh, aleluia! É o Senhor que tem nos dado livramento. É o Senhor que tem usado de misericórdia com a minha e com a tua vida. É o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Adore ao Senhor. Não há Deus tão grande. Isso, exalte ao Senhor como nosso Deus.
Mais uma vez. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Nosso Deus. O que foi que Ele fez? Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és o dono de todas as coisas. Tu tens o controle em tuas mãos. A soberania pertence a ti, Senhor. Os homens e os poderosos da terra estão sob o teu comando. O Senhor domina de geração em geração. As estações, tudo o que existe, Senhor, é o Senhor quem determina. As nossas vidas, Senhor, estão em tuas mãos. Tudo o que temos, o que somos, pertence a ti. Senhor, nesta noite reconhecemos a nossa inteira dependência de ti, Senhor. Reconhecemos a nossa inteira dependência de ti, Senhor. Se somos usados por ti, Senhor, é para a tua glória. Senhor, se trabalhamos na tua obra, é para a tua glória. Se somos abençoados, Senhor, é para a tua glória. Senhor, se recebemos livramento, é para a tua glória. Senhor, se o Senhor está conosco, é para a tua glória. A tua glória, Senhor, derramada sobre a nossa vida. Oh, aleluia. Abençoa o teu povo aqui neste lugar. Abençoa esse departamento de varões. Abençoa a cada irmão, a cada irmã desta igreja. Abençoa o pastor local desta igreja. Abençoa cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite. Nos faz compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, em nossas vidas. Ó Senhor, nos enche da tua graça, do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra rica, que palavra linda, que palavra maravilhosa. Eu ouvi a voz do Senhor nesta noite falando comigo através desta palavra. Acredito que também meus irmãos também ouviram a voz de Deus. Antes de fazer os meus agradecimentos, quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que não deixe os amalequitas dos tempos de hoje, não deixe os medianitas deste tempo querer fazer você entristecer, a chegar ao ponto de querer parar, não continuar nessa caminhada. Quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, Deus é contigo, homem valente. Deus é contigo, mulher valente. Deus enviou, ou enviará, um anjo dele a teu respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu quero agradecer a Deus por esta festa, por esse culto maravilhoso. Agradecer a Deus pela vida de todos
os irmãos e irmãs que se faz presente aqui nesta noite. Quero fazer os meus agradecimentos aos visitantes desta noite, aos departamentos de varões. Deus abençoe os varões desses departamentos que tem nas nossas congregações desse setor. Agradecer o departamento de varões do Alto Alegre, do Alta Boa Vista, do Alto Estrela. Deus abençoe, homem de Deus. Varões valorosos, continuem nessa caminhada, continuem nessa empeleitada, porque Deus, Ele não vai desamparar, Ele nunca desamparou nenhum. Quero agradecer às senhoras, principalmente as varoas, senhoras dos varões, que ajudaram no decorrer desse congresso, que contribuíram para que essa festa acontecesse. Quero agradecer aos varões do departamento Valente de Davi. Meus amados irmãos, amo vocês de coração. Sabes o Senhor da sinceridade e verdade do meu coração. Que Deus abençoe a vida dos meus amados irmãos. Que Deus possa continuar abençoando abundantemente, ricamente, poderosamente a vida de vocês. Que o Senhor possa continuar suprindo as necessidades, abrindo porta, até mesmo onde não tem parede. Que Deus continue abençoando a família, o lar, a casa de cada um, meus amados irmãos. Quero agradecer ao meu amado irmão aqui, o Alexandre Rosa, pela contribuição do meu amado irmão, que está fazendo essa transmissão ao vivo, essa live. Deus abençoe a vida daqueles que estão ouvindo através desse meio de comunicação. Quero agradecer também pela vida dos varões que se encontram aqui, os líderes dos departamentos, João Paulo, Josier e os demais irmãos, que eu não sei o nome, mas o Senhor sabe. Meu amado irmão Isaías, que fiz muitos convites, mas nunca tinha dado certo. Mas hoje, Elias, me perdão, mas hoje o Senhor está aqui, em nome do Senhor Jesus. Agradecer aqui a presença do nosso pastor Márcio Cruz, em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando a vida do meu irmão. Deus continue usando a vida do pastor, do pregador desta noite, né? O irmão Adriano, né? Presbítero Adriano, irmão Flavinho, que Deus abençoe, irmão Cláudio, esse varão que certo tempo, certo dia o Senhor colocou, né? Esse desejo no coração de criar esse departamento, né? Foi fundado pelo nosso irmão Cláudio, nosso pastor, né? Que o irmão Cláudio colocou o nome de Valente Davi, era ele que era o presidente, né, desse departamento, né, era presidente desse departamento. Me fez o convite para ser a segunda pessoa, porém, infelizmente, ele nos deixou, né, e foi para outra, adorar o Senhor em outra congregação. E eu estou aqui à frente, irmão, meu pastor, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida do meu amado irmão Cláudio. Quero agradecer a vida desse varão valoroso, irmão Antônio Neto. Deus abençoe, Diácono Antônio Neto. Deus abençoe, continue abençoando a sua vida. Quero dizer para você que Deus é contigo, varão. Que Deus abençoe a vida do meu amado irmão. E sou grato a Deus pela minha vida, pelo que o Senhor fez comigo. Desde já, eu quero aqui informar os irmãos que tem uma cantina aí fora, que os irmãos podem comer à vontade, está lá fora, certo? Mas pague, né? Assim, fala. Deus abençoe. Repasse o trabalho aqui para o nosso pastor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, só tenho também a agradecer a Deus pelas vossas vidas, em nome de Jesus. Vai, em nome de Jesus, eu quero convidar aqui para fazer esta oração de agradecimento o nosso irmão Cristiano, o Cristiano ali da Pedra Branca. Por favor, chegue para cá, meu amigo. Vem para cá para você fazer esta oração, encerrando agradecendo a Deus. Cristiano é um irmão, um amigo, que ele sempre liga para mim, manda mensagem, pergunta se eu estou com raiva dele. Mas não tenho raiva dele, não. Mas eu disse que não faltasse hoje, não, o dirigente dele ia dar um carão e ainda ia dar carão também. Pode ser, velho. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar, Senhor, por esse momento. Sou muito grato a Deus pela alegria de estar com a tua igreja e com o teu povo aqui, Senhor.
Ouvimos a tua voz, Senhor, e com certeza vamos sair daqui por essas portas alegres e felizes, porque a tua palavra está guardada no nosso coração, Senhor, para que nós não possamos pecar contra ti. Se conosco, nos ajuda esse trabalho, essa igreja, Senhor, o teu povo, o presbítero, Senhor, dessa igreja, o anjo dessa igreja, a todo o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Queremos te agradecer e que o Senhor nos conceda uma noite de paz, de comunhão com o seu Espírito Santo. E que amanhã, Senhor, possamos mais uma vez, Senhor, estar na tua casa adorando o teu santo nome. Porque a tua palavra nos diz, Senhor, que temos de estar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos aqueles que aguardam a volta de Jesus. Quem pode diz...